Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com a vida da Igreja Batista Memorial. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos felizes nessa noite de celebrar o Senhor. Como já foi dito, você que nos visita pela primeira vez, você é nosso convidado VIP. Por favor, não vá embora sem antes passar na nossa sala VIP e tomar um café conosco. Amém, querido? E você também que nos assiste, aonde você estiver, pelo nosso canal do YouTube, permaneça conosco até o final, porque nós temos a certeza que essa palavra que vai ser anunciada, que não é palavra humana, amém, irmãos? É palavra do Senhor, ela vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Convido os irmãos a nessa noite abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Nossa leitura será do verso 1 até o verso de número 10. Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 1. O tema da minha mensagem nessa noite é: quando tudo dá errado, Deus faz algo extraordinário. Você crê nisso, irmão? Amém? Então, assim, quando estamos em Deus, funciona assim. Quando tudo dá errado, Deus vai realizar, pode ter certeza, algo extraordinário. Vamos à leitura do texto. As Escrituras vão dizer o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do caminho, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus ensinava o povo do barco. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada, mas é porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para que seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E o verso 10, para concluir, vai dizer: Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço nessa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de celebrar o teu nome aqui nesse lugar. Obrigado por cada louvor que foi entoado, obrigado pela adoração que aqui foi feita, e pedimos que o Senhor venha recebê-la nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E também te pedimos, Pai, que a partir de agora o Senhor venha falar ao nosso coração. Essa é a sua palavra. Basta a simples leitura dela, ó Pai amado, já é o suficiente para que gere transformação na nossa vida. Mas nós queremos mais, queremos ouvir a sua voz. Então eu te peço, Senhor, faz calar todas as outras vozes no nosso coração. Tira, Senhor, da nossa mente toda distração, toda preocupação, e que a gente venha estar atento, com os ouvidos ligados naquilo que o Senhor vai nos dizer. Quanto a mim, ó Deus, eu peço misericórdia, Pai. Eu não sou digno, Senhor, de portar essa mensagem, mas pela Tua graça, favor imerecido, pela Tua graça eu estou aqui e me escondo atrás da cruz de Jesus Cristo de Nazaré. E eu só quero ser nessa noite, Pai, um canal de bênção para a vida da Tua igreja, para a vida dos meus irmãos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Há uma frase, irmãos, e ela vai ser projetada,
atribuem essa frase a Albert Einstein, que diz que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se milagres não existissem, e a segunda é viver a vida como se tudo fosse um milagre. Eu não sei se de fato se essa frase pertence a ele, mas essa frase ela é verdadeira, porque quando nós olhamos tudo ao nosso redor, o pássaro que canta, a chuva que cai, a flor que desabrocha, a oportunidade que nós temos de acordar, de viver, de andar, de trabalhar, de ver o sol se pôr, de ver toda a natureza, de ver tudo que Deus faz, tudo isso, irmãos, na nossa vida é um milagre. Mas quando alguém chega para a gente e fala o seguinte: olha, Deus me fez um milagre, nós entendemos o que aquela pessoa quer dizer. Aquela pessoa está querendo dizer o seguinte: olha, pastor, houve uma situação na minha vida em que aconteceu algo diferente do que aquilo que aconteceria naturalmente. Milagre é quando o sobrenatural invade o universo do natural e passa a ditar as regras do jogo. É quando Deus realiza aquilo que nenhum homem pode realizar. Quando essas coisas acontecem, um milagre existe, amém, irmãos? É quando a pessoa vai ao médico e diz assim: olha, é câncer. E é câncer terminal, e olha, não tem jeito, mas aí Deus diz: olha, a última palavra é a minha, tem jeito sim, porque eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura, amém? E vai lá e cura. É quando a medicina olha para uma mulher e fala assim: olha, você não pode ter filhos, e aí o Senhor entra em cena e diz assim: pode sim, porque a última palavra é a minha, eu sou aquele que faço da estéril mãe de filhos. É quando nós olhamos uma pessoa adicta e dizemos o seguinte: olha, esse cara não tem jeito, ele não vai conseguir superar essa dependência, mas Deus fala assim: sou eu que sustento, sou eu que levanto, sou eu que dou graça, sou eu que faço nova todas as coisas, eu vou restaurar essa vida. Amém, queridos? Isso é milagre. Quando vivemos algo do tipo, nós temos um milagre. É Deus entrando em cena, mudando o racional, o lógico, o natural. Deus fazendo aquilo que é impossível, fazendo aquilo que de outra maneira nós não conseguiríamos fazer, independente do nosso know-how, do nosso ciclo de influência, do nosso dinheiro, das nossas estratégias, enfim, de esforço, de qualquer outra coisa. Mas quando eu também olho para o milagre, eu vejo uma outra faceta do milagre, algo que também é surpreendente. Sabe o que é, irmãos? Que o milagre, ele ensina para a gente. Jesus, quando caminhava pela Palestina, ele saía ensinando as Escrituras, ele saía pregando seus sermões, suas parábolas, mas também Jesus, ele ensinava e nos ensina até hoje através de seus milagres. A gente olha nos evangelhos e no livro de Atos, cada milagre sendo feito num contexto, num cenário diferente, de uma forma diferente pelo Senhor Jesus, obviamente trazendo também para a gente o quê? Ensinos diferentes. A gente vê o cego Bartimeu em Marcos, capítulo de número 10, a gente vê Jesus perguntando para ele: olha, o que você quer que eu faça? Parece óbvio isso, né, irmãos? O que um cego quer ver? Aliás, melhorando minha pergunta, o que um cego gostaria de ter? É óbvio, não é verdade? Enxergar, não é mesmo? Só que eu vejo isso e eu percebo que o óbvio também precisa ser dito e perguntado: o que você quer? E aí eu vejo Jesus me ensinando que nem sempre o que eu quero eu preciso, e nem sempre o que eu preciso eu quero. Jesus está perguntando para ele: olha, cara, quais são suas prioridades? O que é importante para você? De fato é a visão? Quando a gente olha Jesus curando os 10 leprosos, a gente percebe que apenas um volta para agradecer. Isso nos ensina, isso aponta para a gente que o nosso coração tende a ser o quê? Um coração voltado à ingratidão. Quando a gente vê Jesus curando o paralítico lá em Marcos capítulo 2, antes de curar esse paralítico, Jesus diz: olha, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, o Jeová Rafá, o Deus que cura a enfermidade do corpo, que cura a doença, ele se preocupa com nossa vida, com o nosso corpo, mas há uma preocupação ainda maior, que é o estado da nossa alma. Como vai a sua alma? Essa é a preocupação maior do nosso Senhor Jesus. Enfim, irmãos, cada milagre
um ensinamento, ou vários ensinamentos, melhor dizendo, e hoje, o que eu poderia, se eu pudesse, irmãos, resumir aquilo que Deus colocou no meu coração, como um ensino, através dessa situação que nós lemos, eu diria que, até coloquei essa frase aí, que das ruínas do nosso fracasso, Deus pode construir os mais belos milagres da nossa história. Do nosso fracasso, das nossas cinzas, Deus pode construir, irmãos, algo maravilhoso. Eu consigo perceber nesse texto que o fracasso nas mãos de Deus, ele se torna a semente do milagre, porque foi isso que aconteceu. Eles voltaram de uma pesca, fracassada, mas o que Jesus fez aqui é mostrar que nessa história não foi o ponto final a pesca fracassada, ela foi apenas uma vírgula. Então você que está aqui nessa noite, o que eu tenho que transmitir para você da parte do Senhor é que os seus fracassos não determinam o seu destino. Não determina, irmãos. Olha só, quero que você saia daqui com a certeza que aquilo que está dando errado na sua vida não significa que vai permanecer dessa forma definitivamente. Você deve estar pensando, mas pastor, está tudo errado. Pastor, é a casa, é os filhos, é a empresa, é o casamento, está tudo um fiasco, parece que eu vivo de derrota em derrota. Parece que os problemas na minha vida é que nem bandido, né? Só vem gangue para me atacar. Talvez o seu coração esteja aqui nessa noite, mas eu quero dizer o seguinte, você não é o único a passar por isso. Quando a gente olha a história, irmãos, e agora eu cito não homens, personagens bíblicos, mas homens que passaram pela história, que marcaram a história e tiveram uma trajetória de vários fracassos. O primeiro deles é o próprio Einstein. Assim que ele nasceu, ele demorou a falar, teve uma dificuldade de falar. Quando foi para a escola, os professores diziam que ele era o quê? Mentalmente lento, ou seja, no português claro, era lerdo. Num vestibular, numa espécie de vestibular que ele fez para um curso de engenharia, ele ficou reprovado, mas a paixão que ele tinha pela ciência e a sua perseverança fez esse homem desenvolver a teoria da relatividade, e a gente sabe o que isso representa para a ciência moderna. Um homem chamado Walt Disney, ele foi demitido de um jornal porque ele era pouco criativo. E na sua caminhada dentro do jornalismo, ele foi tendo várias derrotas e fracassos, mas ele persistiu, ele continuou. E eu não preciso nem dizer qual é o resultado, não é verdade? Thomas Edison, já ouviram falar nele? O homem que inventou a lâmpada incandescente. Ele fracassou milhares de vezes, mas ele nunca enxergou isso como um fracasso. Ele dizia o seguinte, olha, eu não falhei, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Está entendendo como uma ótica passa a ser diferente? E a perseverança vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, o que esses homens, irmãos, que não são homens bíblicos, o que eles têm em comum? Eles foram capazes de transformar sucessivas derrotas e fracassos em combustível para o seu sucesso. Então, se talvez você na sua vida, você está caminhando e não está alcançando a meta que você gostaria, as coisas não estão acontecendo do jeito que você planejou, o seu esforço o seu retorno, o resultado não está sendo proporcional ao seu esforço, fica calmo, não significa que Deus não te ama. Não significa que você está sendo abandonado por Deus, não significa que você foi destinado a viver de derrota em derrota, significa que você precisa continuar caminhando com o Senhor, tendo a certeza que tudo isso que você está passando pode se transformar nas mãos do Senhor em semente para o seu milagre. Amém, queridos? E sobre esse texto eu queria destacar algumas coisas com os irmãos. E a primeira delas é que Deus não está insensível ao seu fracasso. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não está, irmão, insensível à nossa dor, não. O texto que a gente leu vai dizer logo lá no início que
Senhor entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ou seja, Pedro e os pescadores estavam voltando de uma pesca onde eles não tiveram nenhum resultado. Eles estavam lavando as redes depois de uma noite longa e uma noite de trabalho árduo. Eu sei o que é trabalhar à noite, quem tira plantão noturno aí sabe o que é. Não é fácil você passar uma noite sem dormir ou uma noite mal dormida. Eles estavam lavando as redes para quê? Para descansar, irmãos. E quando a gente chega cansado do trabalho, mas o trabalho rende, aí é bênção, não é verdade? Aí é legal, é bacana, a gente fica alegre, mas e quando a gente chega cansado e desanimado porque não tivemos nenhum resultado? Você alguma vez já trabalhou assim? Assim, cara, eu fiz, me empenhei, me dediquei, arregacei as mangas, mas nenhum resultado. É duro, não é mesmo? Pois é, esse é o cenário aqui desses homens. Esse é o cenário. E como não bastasse, ainda há um pedido ainda do mestre. E aí Jesus fala assim: olha, Pedro, eu quero o seu barco. Não é isso? Pedro, eu quero o seu barco. Mas Jesus não pede apenas o barco. Entende, irmãos? Jesus não fala assim: Pedro, me dá seu barco aí que eu vou dar um rolê aí com ele. Não é apenas isso. Pedro, vai lá, fica de boa, vai descansar. Não. Fala assim: Pedro, eu quero seu barco, quero que você posicione esse barco para mim, no lago. Esse é o pedido. Ou seja, Jesus sabe que aqueles homens estavam vindo de uma dura noite de trabalho, e chega no final dessa noite, ao amanhecer, eles achando que iam para casa, Jesus arruma mais trabalho para eles. Olha que bacana. Zé, imagina você pega a estrada num lugar longe, você viaja a noite toda, aí você chega em casa, Campo Grande, logo cedinho, você fala assim: agora eu vou dormir. Aí chega o pastor Fábio e fala assim: Zé, faz um frete para mim. Aí você ainda tenta falar assim: pastor, toma aí a chave do meu caminhão, se eu tenho carteira, sabe dirigir. Eu falei assim: não, Zé, vai lá comigo, dirige para mim. Muito amigo eu, não, Zé? Pensa, é isso que Jesus está fazendo com Pedro, irmãos. É isso aqui que está acontecendo. Jesus queria vocês entenderam aqui o contexto, Jesus queria um bom lugar aqui para que ele pudesse ensinar o povo. Ele queria fazer do barco de Pedro um púlpito. E parece, irmãos, que olhando para tudo isso, que há uma certa insensibilidade por parte do Senhor, porque Ele está vendo tudo que está acontecendo ali. O negócio não deu bom e não há, assim, por parte do Senhor, uma palavra de alívio. Assim, pô, gente, eu sei como foi difícil essa noite para vocês, né? Foi dureza, não foi legal. E o Senhor simplesmente não fala nada. Ele fala assim: Pedro, eu quero o seu barco, posiciona por gentileza o barco ali para mim. E aí, irmãos, eu fico me colocando assim, me coloco dentro da história e assim, cara, o que eu sentiria no lugar de Pedro? Eu falo assim: cara, Senhor, será que o Senhor não viu que eu passei a noite toda em claro? Será que o Senhor não está vendo o meu cansaço? Não é? Talvez você esteja aqui dentro com um coração dessa forma. Fala assim: Deus, você está insensível a tudo que eu estou passando? Deus, você não está vendo a minha situação? Deus, eu estou aqui, mas a gente está louvando, a gente está estendendo as mãos, mas você não está vendo a dor do meu coração? Por que você não fala nada? Talvez o seu sentimento seja o sentimento que acontecia com os salmistas: Senhor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Senhor, inclina os teus ouvidos quando eu clamar. Senhor, responde-me depressa. Talvez esse seja o seu sentimento. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: Senhor, o meu barco está vazio. O Senhor não está vendo como eu estou? E o Senhor ainda me pede mais trabalho. Não seria o mais adequado o Senhor me ajudar? E além disso, irmãos, além da gente muitas vezes achar que o Senhor
está insensível à nossa dor, o pior que isso é achar que Ele só ajuda ou só abençoa aquele que está do nosso lado, não é mesmo? Fala assim, Jesus, eu estou na luta, mas eu estou vendo que o irmão está do meu lado, o Senhor está abençoando. Na vida dele o Senhor está fazendo, na minha não. O Senhor só abençoa os outros, porque Jesus queria o barco para quê, irmãos? Para ensinar a multidão. O que Jesus está falando para Pedro é, Pedro, agora, nesse momento, posiciona o barco lá que eu preciso cuidar desse povo. E aí talvez gere essa pergunta na nossa cabeça, né? Fala assim, tá, eu vou ajudar o Senhor a abençoar o povo, mas quanto a mim? E a gente sabe, irmãos, que pregar para a multidão significa pregar para pessoas que não têm compromisso com o Senhor, amém? Você sabe disso, isso é bíblico. Toda vez que a palavra de Deus vai falar em multidão, é isso. É aquele povo que está ali comprimindo o Senhor, apertando, que nem metrô de São Paulo na segunda-feira de manhã, mas é um povo que só quer a bênção, é o povo que é aquela multidão que está ali porque sabe que Jesus multiplica pão e peixe. E aí imagina a cabeça de Pedro como fica. Senhor, e a minha situação? Quando que o Senhor vai cuidar de mim? Quando o Senhor vai entender que eu também estou cansado e preciso de cuidado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe exatamente o que você está passando, tá? Então é isso que eu preciso comunicar a você. Jesus não está insensível à sua dor, por mais que ele possa estar em silêncio. Jesus sabe exatamente o que está passando na sua vida. O silêncio dele não significa que ele está desprezando você. Pode sim soar como uma aparente insensibilidade, mas Jesus conhece os seus desejos, os seus anseios, as suas dúvidas, e Jesus conhece a sua dor. Deixa eu falar para você uma coisa, o seu milagre não saiu da pauta do Senhor, amém? Não saiu, tá? O seu milagre, ele não foi arquivado, tá? A promessa que ele fez, sabe aquela promessa que ele fez para o seu marido, para a sua esposa, promessa que o Senhor liberou sobre a sua vida, de trazer os seus filhos de volta? Então, deixa eu dizer para você, essa promessa ela não prescreveu, tá? O teu chamado, o ministério, a forma como as coisas vão acontecer, não foram revogadas. Romanos, o Senhor vai dizer que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus tem um tempo certo para fazer. Deus não esqueceu de você. Deus nunca foi, irmãos, insensível às necessidades ou às dores do seu povo. Deus tem a consciência situacional exata do que está acontecendo com você. Sabe por quê? Porque diante do Senhor tudo é transparente, irmãos, como água cristalina. Quando eu olho lá para a história do povo de Deus, período que eles estavam no Egito como escravos, foram 4 séculos ali aproximadamente de fracasso. E aí quando Deus decide, irmãos, mudar a sorte daquele povo, Deus levanta Moisés. E interessante, quando ele chama Moisés, isso se confere depois lá em Êxodo capítulo 3, o Senhor vai dizer o seguinte: olha Moisés, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, e eu sei o quanto o meu povo está sofrendo. Sabe o que isso significa? Que Deus, Ele tem visto a sua dor, Ele tem escutado as suas orações, e Deus sabe exatamente qual é a intensidade da sua dor. Deus não se esqueceu de você, por mais que o tempo esteja passando, por mais que Ele esteja em silêncio. Deus sabe o que Ele está fazendo. Amém, queridos? E sabe por que eu digo isso? Porque o fracasso, irmãos, esse é o segundo ponto da minha palavra, o fracasso ele vira uma matéria-prima para o milagre existir. E aí depois dessa noite, desse fiasco, né, os discípulos vão dizer: Senhor, a gente se esforçou, a gente fez o que dava para fazer, mas a gente não pegou nada. E quer saber quando o milagre acontece, irmãos? O milagre ele não acontece quando Jesus diz: olha, lancem as redes.
Não é essa hora que o milagre acontece. Sabe quando que o milagre acontece? O milagre acontece com o resultado negativo dessa pesca. É nesse momento que o milagre acontece. É quando nasce a decepção e a derrota no nosso coração, que aí o caminho para Deus fazer o milagre na nossa vida começa a ser aberto. É nesse momento que o Senhor nos faz enxergar que nós não somos tão bons assim como a gente acha. Que a gente não é essa última bolacha do pacote, sabe, que a gente pensa. E aí a gente vai vivendo, abraçando a mentalidade do mundo, essa cultura da performance, que vai dizer, não, você é o mais forte, você é o mais capacitado, você é o melhor, você tem que ser o 01 no seu ramo, você tem que estar sempre bem, as suas estratégias têm que ser as melhores. Pedro, você tem que ser o melhor pescador do lago da Galileia, o lago de Genezaré. E a gente vai abraçando, irmãos, isso. A gente vai sendo tomado por essa mentalidade, a gente começa a achar que a gente de fato pode resolver tudo, que a gente não precisa de ninguém, que a comunhão entre irmãos é coisa, sabe, é balela, a gente não precisa se importar com isso, porque eu sempre fiz, e sempre dei certo, eu sempre saí para pescar à noite, e sempre voltei com peixe. E aí a gente vai conduzindo, irmãos, a nossa vida dessa maneira. A gente sempre vai arrumando, porque a gente é experiente, a gente sempre vai arrumando uma boa maneira, um bom argumento para deixar Jesus de lado. A gente sempre tem um argumento para dizer, mas Senhor, o Senhor é carpinteiro, eu sou pescador, eu sei o que fazer melhor, não é assim? E a gente vai desse jeito, irmãos. A gente vai deixando o Senhor de lado e a gente vai tocando a nossa vida. Sabe qual é o nome disso? É ateísmo prático. Sabe por quê? A gente confessa o Senhor com os lábios, mas na nossa vida, de segunda a sábado, a gente vai tomando decisões sozinhos, a gente vai vivendo como se o Senhor não existisse, como se o senhorio da vida dele não fosse nada para a gente. Aí a gente gasta o nosso dinheiro da forma que a gente acha melhor, e aí sabe qual é a consequência? Não existe OMF, não existe oferta nenhuma, não existe dízimo. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu devo fazer melhor com o meu dinheiro. A gente gasta o nosso tempo do nosso jeito. E aí a gente, quando vai pegar o celular lá, pega o relatório semanal lá, a gente vê horas de rede social. Mas a Bíblia está cheia de teia de aranha, não sabe nem onde está. Porque a gente vai gastando o nosso tempo. A gente faz o ministério do nosso jeito. A gente fecha negócios do nosso jeito. A gente casa do nosso jeito. Eu gostei. E não estou nem aí se meu futuro cônjuge vai ter algum compromisso ou não com Jesus. Eu quero ele e vou casar com ele. Acabou, é assim. Porque a gente é pescador experiente. Não é assim? A gente é veiaco, a gente sabe. Ah, pastor, esse papo aí, essa pregação, isso eu já mandou abrir em Lucas 5, eu já sei já que você vai pregar, pastor. Vai assim, irmão. Vai assim. E por isso, irmãos, que o fracasso, ele também é pedagógico. Fala assim, pô, o pastor está hoje como profeta do carro. Não é não, eu amo a sua vida. Tá? Eu quero bênção, mas vai ter momento de fracasso para você. Precisa ter. Precisa, irmãos. Sabe por quê? Porque é no momento do fracasso que Deus nos humilha. Como eu falei, é no momento do fracasso que a gente percebe que a gente não é tão bom assim. E isso vai gerar no nosso coração humildade. É na hora da derrota que nós somos chamados a depender de Deus e não fazer tudo do nosso jeito, como a gente acha que está certo. Deixando o Senhor de lado, sem ouvir a sua voz. É no momento do fracasso que a gente fala assim, cara, ou agora, ou eu abro meu coração para o Senhor, ou eu atento à sua voz, ou é o meu fim. É nesse momento, irmãos, do fracasso, que eu vou entender o que Jesus fala lá, no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala assim, olha, sem mim vocês não podem fazer, aí eu vou entender isso. E aí eu vou entender que quando Jesus diz nada, é nada mesmo. Que quando eu tento assumir o controle da minha vida, na maioria das vezes,
dá ruim. Por isso que o fracasso ensina. Por isso que talvez esse seja o motivo para Deus ficar tanto tempo em silêncio com você. Deus só pediu duas coisas, irmãos, para aqueles pescadores: vai para o fundo e lança a rede. Qual a dificuldade é nisso, irmãos? Vai para o fundo e lança a rede. O que o profeta pediu para Naamã, irmãos? Entra nesse rio aí. Se você ia falar, entra aí, ô miserável, nesse rio, e afoga aí 7 vezes. Vai. Qual é a dificuldade, irmãos? Dificuldade de contar até 7? Aos homens aí, né? Alguns resistentes, né? Esse último testemunho agora do hombridade, Deus quebrando muita resistência, né? Aí o cara fica assim: não, eu ficar 3 dias sem celular, não fico, não é possível, não, comigo não. Assim, irmãos, 3 dias, é isso, é o que o Senhor está te pedindo. Isso é difícil? É ruim de fazer isso? É a morte fazer isso? Então a palavra que o Senhor libera para a gente, irmãos, é coisa simples. O Senhor não vai pedir nada complexo da nossa parte, sabe por quê? Porque a gente já tem dificuldade de fazer o que é simples, irmãos. Se Ele pedir o que é complexo, nós estamos no sal. É simples. Ele está falando assim: olha, vai para o fundo e lança as redes. Então lança as redes, irmãos. Obedece o Senhor. Começa a considerar mais a palavra do Senhor e a vontade dEle. Permita Deus assumir o controle da sua vida através da obediência. Você pode ser especialista em pescaria, mas Deus é especialista em milagres. Deus é especialista em vida. Deus é especialista em tudo. Então, quanto mais eu obedeço, irmãos, mais eu sou abençoado. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, quanto mais eu entendo isso, menos decepção e fracasso eu vivo na minha vida. Para com essa neura de querer controlar tudo. Deixa eu dizer, sabe o que você controla na sua vida? Nada. Nada. Posso dizer para você não controla nada. Eu sei que hoje, domingo, muita gente já fez um monte de planejamento e horário e compromisso, e tudo bem, tá beleza. Mas sabe qual o controle que você tem de todo esse planejamento aí que você fez? Nenhum. A gente não sabe nem se a gente vai acordar amanhã vivo. Você não tem controle de nada. Então, assim, na boa, para de querer controlar o seu marido, a sua esposa, para de querer controlar todas as situações, porque você não pode. Deixa Deus conduzir as coisas, deixa Deus fluir através da sua vida, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer através de você e por você, em nome de Jesus. A gente não tem controle, irmãos. E quando a gente aceita isso, a vida fica tão mais fácil, irmãos. Fica tão mais leve. Eu pensei que ia ser assim, mas não aconteceu. Deus seja louvado. Vida que segue. Não é verdade? É isso que Tiago vai falar assim: olha, vocês estão falando que vão viajar e vão fazer negócio, isso e aquilo. Não, vocês vão fazer se Deus quiser. Então, se Deus quiser, a gente faz negócio. Se Deus não quiser, a gente não faz. A gente prepara todo o ambiente, mas se Deus, no final, a palavra dele é a última. Se Ele disser diferente, a gente vai fazer diferente. Lance as redes ao comando de Jesus, irmãos. Obediência, Ele é o Senhor. Deposita a sua confiança na sua palavra. Viva essa obediência ao Senhor. Viva buscando ser mais dependente dEle e permitindo que Ele assuma o controle da sua história. Amém? Em terceiro e último ponto, irmãos. Essa pesca, quando eu digo que Deus faz algo extraordinário, o extraordinário não é a pesca, tá? Não é. O extraordinário não é Deus, Ele encher o nosso barco de peixe. Se você está achando que o extraordinário é isso, talvez você precisa voltar ao texto e pedir o Espírito Santo para te iluminar, porque esse não é o cerne da questão. O objetivo fim de Jesus não é encher o barco de peixe. Essa pesca que a gente conhece como pesca maravilhosa, na realidade ela só é o início para algo muito maior. Pedro e os discípulos, irmãos,
eles foram chamados a viver algo maior e mais extraordinário. O Senhor falou assim: olha, de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. O que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, até agora você viveu para os seus planos e projetos. Você viveu da pesca, Pedro, para o seu próprio sustento. Só que existe algo maior. Existe um plano, Pedro, que vai além das suas necessidades. Pedro, existe um propósito que transcende aquilo que é material. Irmãos, a rede cheia de peixe é um sinal, sim, que Deus é capaz de atender às suas necessidades, mas também é um sinal de que Deus quer e pode atender às necessidades dos outros através de você. A rede cheia significa que Deus pode fazer, sim, grandes coisas por você, mas Ele também quer fazer coisas grandes através de você. Então, olha só, não fica impressionado com a rede cheia de peixe. Sabe por quê? Porque o foco não é o peixe. Peixe é temporário, irmãos. Peixe é recurso aqui para essa terra. E se eu me prender aos peixes, eu acabo achando que a bênção de Deus, ela termina em mim, que o fim sou eu, mas a bênção de Deus, ela deve transbordar, ela deve fluir e alcançar as outras pessoas que estão ao meu redor. Por isso Jesus faz esse convite: olha, daqui por diante, vocês serão pescadores de homens. É perigoso a gente ficar olhando apenas, irmãos, para o temporário. Sabe por quê? Porque a gente pode perder de vista aquilo que é eterno. O propósito de Deus é eterno. O propósito de Deus é como Deus. Deus permanece para sempre, assim como o seu propósito. Amém? É isso. E o propósito dele, irmãos, não é apenas sobre mim. É sobre tocar outras pessoas. É sobre transformar outras vidas, é sobre abençoar aqueles que vivem comigo. Por isso que Pedro vai falar, esse texto vai ser projetado, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, Deus está preparando a gente para o eterno. Rede cheia é transitório, é temporário, vai passar, mas aquilo que é eterno não passa, não vai passar. Eles eram desculpa a redundância, eles eram pescadores de peixe. O pescador, ele tira o peixe da água, ele tira o peixe da vida e traz para a morte. Jesus está falando para eles: olha, comigo é diferente. Vocês vão ser pescadores de homens. Vocês vão tirar homens da morte para a vida. Vocês serão instrumentos meus, porque através do meu poder eu vou resgatar homens que estão em cativeiro, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que não me conhecem, vidas que precisam se render ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o propósito que eu tenho para cada um de vocês. É isso que Deus está falando, irmãos, a nossa igreja nessa noite. Deus é bom, irmãos. Deus não está insensível a tudo que você tem passado. Deus está vendo a sua luta. O seu fracasso e as derrotas, as decepções, não são em vão. Deus está usando tudo isso para construir um milagre na sua vida. Tudo aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai cumprir. Mas às vezes Deus precisa nos quebrar um pouco mais, sabia? Sabe por quê? Porque às vezes a gente está muito dono da situação. A gente está muito dono de si. A gente tem muitas certezas. E a gente vai deixando o Senhor de lado. O Senhor faz um convite para você nessa noite. O Senhor convida você: vinde a mim, e eu os farei pescadores de homens. Esse é o convite. Deus quer assumir o controle da sua história. Deus quer tocar vidas através da sua vida.
Deus quer discipular pessoas através da sua vida. Deus quer curar pessoas através da sua oração. Deus quer que o mundo enxergue o caráter dele através do seu comportamento, da sua forma de agir, das suas decisões. Isso é o extraordinário que Deus quer fazer. Não é sobre ter recursos, irmãos. Não é sobre gerar dinheiro, é sobre gerar discípulos, e discípulos do nosso Senhor Jesus. É sobre ser canal de bênção, é sobre ser um farol que aponta para a estrela da manhã, para o sol da justiça, para o nosso Senhor Jesus.